Então, hoje, né, buscando aí contribuir para comemorar esse mês de outubro relacionado à cerveja, falarmos um pouco mais sobre essa nobre bebida, nós teremos, como eu comentei, a participação ilustre da Lorna e do D'Artagnan, que vão falar um pouco da sua empresa, né, a maltearia, vão comentar um pouco sobre os maltes e vão nos dar aí uma aula especializada aí desse principal ingrediente, ok? Então a Lorna, e isso é um grande prazer tê-la, né, participando aqui do nosso evento, porque é uma ex-aluna nossa. Quando eu entrei no IPG, em 2006, ela estava se formando, né, foi a primeira turma que eu tive contato. Então, a gente fica muito feliz de ver o sucesso, né, dos nossos ex-alunos, né, e nesse aspecto de empreender, abrir uma empresa tão relevante que ela está aí à frente, junto com o D'Artagnan, que é essa maltearia. A Lorna, então, fez graduação, né, licenciatura em Química, depois a pós-graduação em Gestão de Qualidade de Medicamentos, Alimentos, Cosméticos, fez mestrado, né, nosso mestrado em Química Aplicada, na área de produtos naturais, é mestre malteira pela Escola Superior de Cerveja e Malte, deu aula, então também parabéns, né, Lorna trabalhou como professora e trabalhou bastante tempo, né, na maior maltearia do Brasil, né, cooperativa agrária, hoje Agromalte. Para vocês terem uma ideia, produz cerca de 220 mil toneladas, né, de malte por ano. E agora, então, proprietária da maltaria, né, melhor dizendo, Gourmet Malls, né, desde 2014. E junto, né, com ela aí, parceiro, D'Artagnan, né, Sim, senhor. também sócio, né, em todos os sentidos, né, D'Artagnan? Então, Esse mesmo. D'Artagnan, administração de empresas, engenheiro agrônomo, pós-graduação em armazenagem de cereais, trabalhou no grupo Desempar, na cooperativa agrária também, né, na Frisia, e agora aí segue esse empreendimento, como eu disse, de sucesso aí, fabricando maltes para a gente de ótima qualidade. Bom, então, agora eu vou aqui para facilitar, então a gente combinou de eu abrir, né, a apresentação aqui da Lorna e o D'Artagnan, e aí, conforme, como eu não vou estar vendo, né, eu vou estar olhando aqui os slides, conforme vão sendo passados, vocês vão pedindo, então eu já vou passando os slides aqui, tá bom? Beleza. Tudo bem. Um minutinho aqui, já estou abrindo. Então, Só um minutinho aqui, eu já estou abrindo a tela, e daí vocês podem, fiquem à vontade. Na hora que vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por gentileza. Aí. Já tá? Então, beleza. Tá aparecendo. Tá aparecendo. A palavra de vocês, fiquem à vontade. Beleza. D'Artagnan. Então, boa tarde a todos aí, a todos os presentes, os acadêmicos, os interessados, os professores, os parabéns. A minha mãe é professora, fui criado por professores, a minha irmã é professora. Eu, quando me formei no colégio agrícola, dei aula 1 ano de técnica agrícola, fui professor também 1 ano. Faz muito tempo atrás, mas fui professor, era bem novo. E a minha esposa também, os pais deram aula nela, no colégio agrícola e tal. A gente respeita muito a profissão e sabe o valor que os professores têm. Em segundo, a gente é um orgulho para nós estar passando nosso pequeno conhecimento sobre maltes, e agradecemos ao PET e ao EPG pela oportunidade também. O EPG é famosa, a gente está com muito orgulho de estar junto com vocês fazendo esse trabalho, beleza? Meu nome é D'Artagnan, ela é Lorna, nós somos sócios da Gourmet Malls desde 2014. A nossa maltaria, né, Lorna? É a segunda maior maltaria do Paraná.
Uhum. Por quê? Porque só tem duas, claro. Existe a agrária é a maior maltaria da América Latina, sabe? É da América Latina. E daí, e Perfeito. daí somos nós, no Paraná, a agrária e nós, né? Claro. Em Santa Catarina também tem algumas micromaltarias igual nós, sabe? Se eu não me engano, tem 3 micromaltarias lá na região de Blumenau, entendeu? A gente tem todo um cuidado, né, Lorna, com a parte de qualidade, principalmente visa a qualidade, porque dá diferença na cevada. Numa cerveja com um malte de qualidade e um malte sem qualidade, sabe? Então, para nós aqui da maltaria, a qualidade é em primeiro lugar. Desde o campo, quando a cevada está a campo, até o produto final, que está ensacado, certo? Agora a gente vai conversando, vamos conversando junto com a Lorna aí, vamos mostrando um pouco da maltaria, falar um pouco da parte bioquímica, né, Lorna? Processo de enzima e tal, então vamos lá. Bom, então, deixa eu me apresentar também, né? Eu sou a Lorna, é um prazer estar aqui, quero agradecer à universidade, ao professor Sandro pelo convite, estamos muito orgulhosos de fazer parte desse projeto, quero parabenizar todos os professores, que eles são a base de tudo, né? A gente sempre fala que educação e saúde são a base, mas eu acredito que mais a educação do que a saúde. Se você tem educação, você tem saúde por consequência, né? Então, eu quero parabenizar a esse profissional que é o que ensina as pessoas, as regras, as crianças, desde o começo até buscar uma profissão, é uma vida inteira, né? Que a gente passa por muitos professores. Então, quero parabenizar. A nossa maltaria foi fundada em 2014. Nós estamos com as fotos do início nela aí. Alô? Oi, pode falar. Bem? Pode falar. Quer que eu passe? Não, tá tudo certo. Pode ficar à vontade. A gente iniciou em 2014, eu defendi a minha dissertação aí do mestrado em março de 2014, né? E ali em agosto a gente iniciou o projeto. Então ali está o início da maltaria, como começou, né? A gente começou na parte, num terreno próprio, né, do meu sogro, e a gente projetou um lugar pequeno, de 50 metros quadrados. Ali está a parte da construção dela, a construção civil, né, e a parte de construção de equipamentos, porque os equipamentos aqui da empresa, eles foram todos engenhados, assim, por nós. A gente conhecia o processo de malteação e sabia do que precisava e como funcionava. Mas não existe equipamento pronto para vender, só que é importado, da Casper Schultz, né? É um equipamento muito sofisticado que você não encontra por menos de 2 milhões de euros aí. Então, é muito pouco viável. Então, a gente resolveu desenvolver nossos próprios equipamentos. E ali onde está a foto do meio, foi o primeiro equipamento que foi produzido para ele fazer malte. Mas, como nada sai perfeito, né? A gente erra um pouquinho. Vocês podem perceber que ele é alongado e a altura dele não servia para fazer as primeiras etapas de maceração. Então, foi um caminho vagaroso no início, né? Porque a gente teve que desenvolver equipamentos, teve que dar certo, fazer os equipamentos funcionar. Aí, a parte de cevada é difícil conseguir, que é a matéria-prima.
para fazer malte, né? O malte, como o professor Sandro disse, é um dos principais ingredientes da cerveja, né? Uhum. São 4 os principais, mas sem o malte não se faz cerveja, né? Porque tem que ter no mínimo 50% para ser chamado de cerveja, né? De cereais malteados ou o malte, né? Para ser é uma lei que existe para ser chamado de cerveja. Se não, pode ser chamado de qualquer outra bebida, hidromel, destilado de malte, mas se para ser cerveja é essa lei que E predomina. a lei pureza alemã que é 100%, né? E daí tem a lei da pureza alemã também, que talvez o professor Luciano deva ter comentado alguma coisa, que é lá da época de 1500, Isso. mais ou menos, que um príncipe alemão, perdão, determinou que deveria ter somente 4 ingredientes na cerveja, que era malte de cevada, não poderia ser outro cereal malteado, por exemplo, cerveja de trigo não poderia ser produzida, água, lúpulo e fermento. Né? Então, é isso que diz a lei da pureza alemã, que só é feito cerveja com malte de cevada. Ok. Podemos passar aqui. Tá. Faz a favor. Faz favor. Aqui, Sandro, a gente está com mais fotos do início da nossa maltaria, né? Aqui está aparecendo bem os cilinhos, que a nossa ideia era fazer o processo total de malteação ali, mas não deu, né? A gente fez o processo de germinação em outro lugar, né? Dá para passar também, né? E daí hoje esses tanquinhos são utilizados para fazer a secagem. A gente vai falar daqui a pouco. Que é a terceira etapa. Todo, né? O processo de malteação também, né? Perfeito. E aqui já foi em 2016, né, Lorna? Aqui 2017. é a ampliação da maltaria, 2017. Tem um barracão na frente, onde a gente tem a outra piscina e triplicou a nossa produção de malte, né? Entendeu? Legal. Dá para passar. Dá para passar também. Então, vamos lá. Aqui, ó. Agora a gente vai começar a falar todo o processo de malte para vocês. Essa piscina, esse saladinho aqui é no outro barracão já, entendeu? A gente chama de saladinha o equipamento que a gente malteia. Então, o processo de malteação... Começa lá no campo, né, Lorna? Na verdade, começa no campo. Na escolha da cevada. Existe cevada forrageira, existe cevada cervejeira e cevada fora de padrão. A cevada forrageira, o produtor planta para alimentar o gado, certo? A cevada fora do padrão é a cevada que tem a forma física, tem o corpo da cevada cervejeira, só que ela perdeu germinação, ou por geada, ou por ter chovido no campo na hora de colher, ela ter germinado e não virou cervejeira. Ela fica uma cevada excelente, só que para fazer cerveja ela não vai germinar. Então, para a cevada cervejeira, a cevada, a gente, na análise de classificação, são várias análises, mas a principal é a análise de germinação. Ela tem que estar no mínimo com 92% de germinação. O ideal é 95%, mas tem o 92%, certo? Por quê? Porque o processo que ela vai fazer, que ela faria na hora de plantar no campo, ela vai fazer na nossa saladinha. Ela vai começar a nascer um crescimento artificial. Ela vai começar a nascer artificialmente no saladinho nosso. Esse crescimento, o que acontece? Acontece reações enzimáticas, né? Bioquímica dentro do grão. Lorna, agora você pode entrar em campo aí, que você é química, você sabe. Então, o processo que acontece de malteação é processo interno do grão. Então, se você pegar um grão de cevada e um grão de malte, às vezes as pessoas pensam que o malte é o líquido, mas não é. O malte é o grão. O que acontece, tudo é internamente. Então, o que ocorre, o que a gente faz numa maltaria é um processo artificial conduzido pelo homem que a natureza faria. Por exemplo, a natureza, você cai a cevada dentro da terra, é jogado água, ela começa a germinar e soltar a raizinha, Radícula. Que aqui a gente chama de radícula, e começa a crescer a parte aérea para formar a planta.
Aqui, o que a gente faz? A gente coloca ela no saladim, que é ali onde está mostrando ali, na foto da direita. Vê que tá caindo água ali, né? Tá A gente está água. jogando água, que é o primeiro processo. Acho que dá para passar, professor. Posso passar? Só um pouquinho, professor. Ali do lado, a foto, olhando para a foto ao lado esquerdo ali, vocês vão ver a radícula dela, sabe? Já está emitindo radícula. Essa aí seria a parte... De germinação. Seria a raiz dela, sabe? Se a gente deixar ela, vai emitir a parte aérea e vai virar uma planta, sabe? A gente tem que interromper esse processo que até aí é o que serve para mal. Pode passar, professor, por favor. Então, aqui a gente tem o saladim pequeno, que a gente fala, que a gente teve que, digamos assim, que como não deu certo aqueles tanques redondos, a gente teve que fazer um processo de germinação, digamos que uma piscina, que é chamada de saladim, para fazer as duas primeiras etapas do processo. As duas primeiras etapas do processo, e no início, a capacidade delas era 800 quilos de grãos de cevada, né? Durante o processo a gente tem perdas e desses 800 quilos a gente tira em torno de 600 quilos de malte pronto, né? Essas perdas são acarretadas devido ao crescimento da radícula, né? Isso aí precisa de aeração, né? Se vocês analisarem aí a foto da esquerda, ela tá numa piscina, digamos assim, no saladim. Saladinho. Por baixo desses grãos tem uma tela de inox e é insuflado ar de baixo para cima para que ocorra a troca gasosa. CO2. O grão respira como um ser humano, porque ele é um ser vivo, digamos assim. E a temperatura, né, aumenta. Ele tá... E durante essa respiração ele vai emitindo gás carbônico e é preciso aerar com oxigênio, né? Então, é insuflado ar de baixo para cima, passa pela tela e passa pela massa de grãos para o grão ir respirando e não fermentar. Se acontecer a fermentação, a gente perde o processo, né? O grão começa a sofrer, né, falta de oxigênio e acaba... O metabolismo do grão se acelera porque ele está emitindo raiz, ele vai crescer, né, e ele respira mais. E como está a massa de grão toda junta ali, só vai CO2. Se a gente não pôr oxigênio de novo, o que acontece? Ele morre por falta de oxigênio. Isso mesmo. Esquenta, 40, 50 graus, o grão morre. Então tem que jogar ar frio por baixo para ele continuar respirando e continuar o processo de emissão de radícula. E justamente nesse processo que na emissão da radícula, né, Lorna, que daí ocorre as enzimas lá que você vai... dá para passar, professor, por favor? Então, como eu comentei, o processo de malteação consiste em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da maceração. Maceração nada mais é do que você colocar o grão de molho. O que acontece nessa etapa? O grão umedece, absorve umidade e começam a acontecer a ativação do processo enzimático, porque o malte nada mais é do que a transformação enzimática e a formação de açúcares dentro do grão de cevada. Então, o que acontece tudo interno, né, como eu comentei, são transformações bioquímicas, né? Transformação, ativação. Então, nessa etapa de maceração, a gente incentiva o grão a querer começar a produzir enzima. E a função dessa ativação dessa ativação do processo enzimático, lá no fim, não sei se o Luciano comentou na semana passada,
na cervejaria é utilizado, aqui é como se fosse uma fábrica de enzimas, né? Na cervejaria são utilizadas as enzimas formadas no malte para fazer o processo de mosturação, né? Então, o que a gente precisa fazer na fábrica, na malteação? A gente precisa fabricar enzima, que daí o cervejeiro lá na cervejaria vai usar as nossas enzimas para deixar o açúcar, que também vai ser um pouco formado aqui dentro no processo de malteação, para o fermento, para ser o alimento do fermento lá na cervejaria, né? E daí o fermento transforma o açúcar em álcool. Esse é o processo da cervejaria. A nossa função aqui é formar essas enzimas com a melhor qualidade possível e formar uma quantidade desejável de açúcar para o grão. Dá para passar, professor, fazendo um favor. A segunda etapa é o processo de germinação. Então, como eu comentei anteriormente, aqui na maltaria, o processo de germinação é controlado pelo homem. Na natureza, nasce a parte aérea, nasce a radícula, que é a parte da raizinha. Então, vocês podem ver nessas fotos da direita, que aparece com mais clareza, né? Tem o grãozinho que está umedecido e ele está cheio de raizinha. Essa radícula, que é chamada, né? Quando o grão vai emitindo essa radícula, ele vai transformando o corpo amiláceo do grão, que é dentro, né? Dentro do grão, ele vai transformando o amido em açúcar. E vai formando algumas enzimas como protease, alfa-milase, beta-glucanase, beta-amilase, que são importantes lá no processo cervejeiro, né? Cada enzima trabalha numa faixa específica de temperatura e umidade, né? Então, conforme os dias a gente não deixa só um dia para germinar tudo. Conforme o tipo de malte, a gente vai acompanhando, aerando essa germinação, molhando quando é necessário, não precisa molhar sempre, tem espaços de tempo que o grão está pedindo água, daí a gente tem que fornecer água para o grão continuar se desenvolvendo, senão ele também para de trabalhar, porque ele entende que está faltando água no metabolismo e não continua. Então, a gente tem que dar um pouquinho d'água, revolver, fazer essa troca gasosa, tudo isso durante a germinação. E acontece, então, a quebra de açúcares, que seria a parte do amido se transformando em açúcar, e a formação de enzimas específicas que são formadas aí durante a germinação, que vão ser usadas lá na cervejaria. Só um parênteses, Lorna, dá licença. Se vocês olharem na foto aí à esquerda, a foto da esquerda, vocês vão ver a cevada ponteada, né? Ali é exatamente o primeiro dia da germinação, né? E se vocês olharem na direita, a parte de cima ali, a foto que está com uma mão ali, a radícula ali, ela está no segundo para o terceiro dia de germinação. Pra vocês terem uma ideia, como a radícula se desenvolve rapidamente nos 4 dias. Vai depender se é inverno, verão, a cultivar, o tipo de safra do ano também. Mas esse o processo. No primeiro dia, o lado esquerdo, terceiro dia ali, o lado direito. Beleza? Isso serve, até o processo de malteação serve para qualquer tipo de cereal. Então, por exemplo, aquela foto do meio ali, não é malte de cevada, é malte de trigo. Isso. Então, a gente malteia qualquer cereal é passível de ser malteado. Por exemplo, para fazer uísque, né? Aqueles uísque escoceses são utilizados maltes, mas também é possível fazer uísque de milho, de malte de milho, né? Então, hoje em dia, agora está bastante em moda aqui no Brasil, inclusive, né? Fazer cerveja sem glúten. Então,
por exemplo, um cereal que pode ser malteado, que não tem glúten, é o trigo sarraceno. Trigo morisco ou Chamado também de trigo morisco. É possível ele ser malteado e como ele foi malteado, ele pode ser feito cerveja. Tem lá suas especificidades, né? Mas ele pode ser malteado. Existe malte de arroz, existe malte de centeio, existe malte de aveia, existe malte de milho, existe malte de trigo. O cereal que é possível de germinação, que é utilizado na cerveja, ele pode ser malteado. Claro que na cerveja malte de milho não vai, né? É maneira no whisky, né? Nessas puro malte... Porque cada malte vai para uma medida. No caso da cerveja, o malte de trigo, algumas receitas, e o de cevada, que é uma grande maioria, né? Daí, da cevada vai para vários tipos de malte, uns mais torrados, outros não, que dá cada tipo de malte. São quantos maltes? 50? Não. Então, só dando uma pausa, então, já que você comentou, Bertinho. Os maltes, eles são divididos em 2 tipos. Os tipos de malte base, que são os maltes utilizados, que são base para toda cerveja, que é o Pilsen, né, que é o mais conhecido, que foi inventado, digamos assim, foi descoberto lá na República Tcheca, na cidade de Pilsen, né? Foi descoberto ao acaso porque também tinha um czar lá que queria uma cerveja clara, né? Antigamente, acho que em 1400, 1200 e pouco, os reis de antigamente gostavam não ligavam para a cor da cerveja, então ela podia ser escura, né? E não existia esse processo de o que vai diferenciar um malte do outro, de um claro de um escuro, é o processo de secagem, que é a última etapa ali do processo de malteação. Então, antigamente não tinha como fazer malte claro, porque no processo de secagem eles simplesmente botavam fogo, e aeravam e saía um malte torrado preto. Foram descobrindo com o tempo como se fazia malte, né? Que tem que ser uma secagem indireta, que é o ar quente que seca o malte, não é ligar uma churrasqueira, por exemplo, e botar fogo, né? Que senão não acontece. Então, o malte Pilsen hoje é o mais conhecido no Brasil, só se usa esse praticamente como malte base. Aí tem o Pale Ale, né? Que também é utilizado para cervejas mais fortes, tipo as inglesas, né? A IPA, até as americanas, a APA. Também é um malte base, é o segundo mais utilizado no mundo. Aí temos o malte Viena, que também é um malte base, que ele tem uma característica de ser um pouquinho mais torrado, não torrado, mas mais escuro, né? A cor dele é um pouco mais escura e o rendimento um pouquinho menor. E o malte Munique, que também é um malte base. E daí, entre os maltes especiais, entram todos os maltes que não são de cereais, que não sejam de cevada, por exemplo, malte de centeio, malte de arroz, malte de trigo, malte de trigo torrado, e os maltes caramelizados ou torrados, né? Então, é um processo um pouquinho diferente que acontece, uma caramelização, que a gente consegue fazer uma caramelização durante o processo de secagem, mas esses maltes não são usados numa receita, em grande quantidade, numa receita de cerveja, porque o que fornece açúcar, que é o que dá um rendimento para uma cerveja, são os maltes base. Os maltes base, ou seja, um Pilsen, um Pale Ale, um Viena e um Munique. Se uma pessoa quiser fazer uma cerveja só com malte e caramelo, não sai cerveja, porque não tem rendimento. Então, não tem açúcar. O processo de caramelização ali, ele pula umas etapas do processo da rampa de secagem que queimam, digamos assim,
as enzimas e o açúcar disponível. Tanto que as porcentagens numa cerveja desses maltes que a Lorna está falando são bem pequenas em relação aos maltes base, né, Lorna? Isso. Pode falar? Por mim. Pode passar, professor, Pode, fazendo um favor. Ali, então, está mostrando o processo de secagem dentro desses tanquinhos ali, né? Que ali na secagem ocorre a inativação enzimática. Até a germinação você ativou as enzimas, você fabricou as enzimas durante o processo de germinação, vai chegar na hora da secagem, você vai interromper o processo. Vai inativar as enzimas, cada uma na sua temperatura, fazendo uma rampa de secagem. Então, por exemplo, o cervejeiro vai querer fazer uma cerveja mais encorpada lá na cervejaria. Ele vai precisar que a protease trabalhe bem, por exemplo, e eu sei que a protease é inativada em 52 graus Celsius. O que eu vou fazer? Aqui na maltaria, eu vou deixar a rampa de secagem trabalhando por um determinado tempo para inativar a protease. Aí eu sei que ele vai usar alfa e beta amilase. Eu sei que ele vai usar alfa amilase para quebrar os açúcares de cadeia maior. Então eu vou fazer a rampa de secagem do meu malte também. Vai chegar na rampa da alfa-amilase ali, eu vou da beta-amilase primeiro, que são as cadeias curtas, né? Eu vou inativar as beta-amilases. Daí, subo mais um pouquinho, vou inativar as beta-amilases. As beta-glucanases são lá no comecinho. Então, eu vou inativando enzima por enzima durante a secagem. E a parte de cura, que é o final, depois que ela termina a rampa, de secagem, a parte de cura é a etapa final do malte. Para eu fazer um malte base, aí que separa malte base de malte caramelo. Malte base, eu consigo inativar as enzimas até 90 graus. 95 graus. A partir de 95 graus, eu começo a perder eficiência, porque eu vou quebrando a cadeia de açúcar, eu vou, digamos assim, torrando o malte que tem no grão. Aí eu perco o rendimento. Então, o malte que é seco... o açúcar. Um malte que é seco a 100 graus Celsius, ele não pode ser chamado de base mais, porque você não tem mais o rendimento que precisa para a cervejaria. Ele não tem o açúcar necessário mais que as enzimas, que o fermento precisa para utilizar, né, para transformar os açúcares em álcool. Dá para passar, professor, por favor? Então, nesse processo aqui desse saladim, um saladim redondo, a gente consegue fazer o processo inteiro num equipamento só. Então, também, esse equipamento também foi desenvolvido, né? Então, a gente tem ali a primeira etapa, está mostrando nas fotos, a primeira etapa de maceração. Daí aquelas roscas ali servem para fazer o revolvimento dos grãos durante a germinação, né? Porque precisa aerar e revolver. E daí, depois é esgotado a água, termina a germinação no saladim, começa a secagem. Daí eu só simplesmente ligo um queimador e desligo a aeração gelada e troco, e daí coloco a secagem funcionar ali. Ali acontece o processo inteiro, a gente tira o malte seco dali com a radícula. Pode passar, professor. Só comentando como que finaliza, né, o malte. Daí a gente retira dali do saladim,
e passa numa máquina de polimento. Ali a gente consegue tirar a radícula. Então, o malte que, por exemplo, a gente coloca 3,6 toneladas de cevada na maceração. Colocou cevada, durante a germinação ele vai dobrar de volume e de peso. Então vai para 7.200 quilos de malte verde, que é o chamado malte verde. E depois, durante a secagem, a gente tira em torno de 3.000 quilos de malte. Pronto. Daí esses 3.000 quilos, durante esse processo, né, a umidade do grão fica em 100% quando ele passa pelo processo, né? E no final a gente tira o malte quando ele está com 5% de umidade. Então são algumas toneladas de água que são evaporadas durante o processo de secagem. Aí com o malte bem seco, a radícula fica muito fácil de tirar, né? Então a gente passa só numa maquininha, faz o polimento do malte, né? Que a gente deixa ele limpinho e já ensaca. Quer falar um pouquinho? Pode falar aí. O que ele fala? Durante o processo ali, a radícula, é importante a gente retirar ela, porque ela vai atrapalhar na espuma da cerveja. Beneficiamento final do malte, né? No beneficiamento final. Da pós-limpeza, que a gente chama, a gente se atenta para as impurezas, né? Porque, geralmente alguma coisa fica da armazenagem e principalmente da radícula. Da radícula se destina à alimentação de gado e a impureza também. Pessoal, a gente vende aí para o pessoal produtor de leite. Isso. E agora, já finalizando aí os atributos. Uhum. Então, finalizando a apresentação, né? Os nossos principais atributos da maltaria é um processo bem artesanal, né? Visando alta qualidade. Tanto que a gente não... Antes de vir o cereal para ser malteado, a gente é bem rigoroso assim, em questão da classificação, para ver se o grão veio com proteína baixa, para ver se ele veio limpo, se é cevada cervejeira realmente, e se tem 95% de germinação. Porque com menos de 95% de germinação, 92% ali, não é viável maltear. Porque se 1.000 quilos, 920 só germina, eu não consigo separar esses 80 quilos de grão não que maltado. não germina, né? De grão não malteado. E dá dificuldade em rendimento depois. Isso aí dá problema no rendimento e dá problema no rendimento lá na cervejaria depois. Beleza? A matéria-prima é utilizada, matéria-prima aqui dos Campos Gerais, que a gente chama de terroir, né? Uhum. Tem o regionalismo, que a gente preza bastante por utilizar matéria-prima daqui, né? E o atendimento personalizado. Sempre que um cervejeiro pede para desenvolver um tipo de malte, fazer malte especial, diferenciado, a gente... Está aberto para tentar, né? A gente sempre está aberto a tentar inovar e fazer testes. É isso aí. Pode passar, professor, por favor. Ok. Então, É isso aí. Um pouquinho sobre... Opa, é isso aí. Sobre malte. Aproveitando ali também, foi comentado matéria-prima dos Campos Gerais, né? Aqui no Porto Amazonas, acho que se alguém não sabe, vale falar novamente, se alguém sabe, vale falar. Já tem produção de lúpulo também. O Viveiro Porto Amazonas foi o primeiro a certificar algumas cultivares de lúpulo no mapa lúpulo nacional. Uhum. Só que, claro, vai estar em fase de cruzamento. Tem mais, eu acredito, não sei, 10 anos aí para chegar num padrão europeu, mas já se faz cervejas com lúpulo nacional. E tem Canambê também, né? O Volter, que produz lúpulo. Ricardo, e né? no Porto Amazonas, isso. E no Porto Amazonas é o Leonel Anderman.
também que produz. Legal. Seria isso aí, pessoal. A gente está aberto às perguntas aí. Perfeito. Dúvidas? Muito obrigado, então, Lorna, Taian, né? Contaram um pouco aí da trajetória e um apanhado aí em relação a como a gente pode chegar, então, a maltear, né? Diferentes grãos e todo o processo. Pessoal, então tá aberto para aqueles que quiserem falarem, abrir seu microfone, sua câmera para poderem fazer alguma pergunta para os nossos participantes, ou se quiserem enviar aqui pelo chat, eu repasso para eles. Eu vou fazer a primeira já para ir começando, né? Provocando todo mundo. Bom, eu vou fazer uma pergunta técnica e uma pergunta empresarial, vamos dizer assim, né? Primeira pergunta técnica é se você pudesse assim dar um apanhado rápido, como vocês então conseguem diferenciar? Eu sei que vocês estão produzindo, por favor, citem os maltes que vocês hoje produzem, né? Uhum. E daí vocês puderem diferenciar então como que você produz cada um, do Pilsen, do Viena, onde que envolve a etapa que determina Show. esse tipo de malte. E a segunda, daí uma mais específica até para a Lorna, D'Artagnan, lógico, que acompanhando tudo, mas aí aspectos de como uma ex-aluna nossa, né, do curso aqui, de licenciatura em Química, que você pudesse contar a sua experiência como empreendedora, né, também D'Artagnan, fica à vontade também, mas aí saindo do curso e entrando aí no aspecto de uma empreendedora, de uma empresária, como é que foi esse processo e como você poderia aqui, nós temos muitos alunos do curso, alunos de outros cursos também, motivá-los para, de repente, seguirem caminho similar. Boa pergunta. Se quer responder a primeira Pode lá? falar. Né? Então, com relação ao que os tipos de malte. Né? Então, hoje a gente fabrica o malte Pilsen, o base, né? O Pilsen, o Pale Ale e o Viena. Os três são malte base. O que eu consigo, as duas etapas que são, podem ser, diferenciar um malte do outro, é a etapa de germinação, que uma fica um tempo maior do que a outra, germinando, e a etapa de secagem, que é o final. Então, ali na etapa tem a rampa, de secagem, que acontece a inativação enzimática, que a gente vai inativando tudo igual. O que muda é a parte de cura. O Pilsen é o malte mais claro que a gente tem para fazer cerveja mais clara. O malte e é o mais enzimático. Daí, na sequência, vem o malte Pale Ale, né, que a cura é com uma temperatura um pouquinho maior, uma diferença dos 10 graus Celsius, porém, quando você aumenta a temperatura, você diminui o rendimento do malte. Então, o extrato, que a gente chama, que é o rendimento final, ele dá um pouquinho menor. E o Viena é o terceiro tipo malte base. A gente tem um tempo de germinação praticamente igual ao Pale Ale, só que a secagem também, a rampa é igual, mas a temperatura de cura é 10 graus Celsius a mais que o Pale Ale. Cuidando sempre para a gente não perder tanto rendimento. Né? Temperatura e germinação, então. Temperatura e ali de cura, né? Temperatura de secagem. Mais temperatura, né? E os maltes caramelo, daí os especiais, a gente faz um processo ali naqueles tanquinhos pequenos, a gente só consegue fazer neles. A gente tem que fazer um processo de caramelização. Então, esse processo de caramelização é aquela reação de Maillard, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso solubilizar a parte a milolítica, né? Solubilizar ela e fazendo tipo uma sauna com o grão.
Daí depois que eu consigo solubilizar bastante, eu já consigo, ela esse tipo de malte não tem a inativação de enzima, porque você já solubiliza ele numa temperatura alta. E depois que você solubiliza, você joga uma temperatura lá em cima, e só para torrar ele mesmo, sabe? Aí conforme O tipo de o malte? tipo de malte, por exemplo, o caramelo 10, que é em torno de 10 EBC, você deixa menos tempo, daí vai ficando mais claro. Aí, conforme a quantidade de EBC vai aumentando, né, conforme a cor vai aumentando, a gente vai deixando mais tempo para ele dar uma torrada maior. Mas, a partir do momento que você começa a torrar, você já perdeu todo o poder diastático, que chama, que é o poder enzimático. Né? Tá, então, resumindo, a gente tem 6 tipos de malte. A gente tem os bases, Pilsen, Pale Ale, Viena. Daí os caramelos é o cara 10, cara 30, cara 50 e cara 70. E tem o malte de trigo e o malte whisky, que é destinado à destilaria também, sabe? A gente fez aí o rapaz fez para nós de Canambi, mas a gente já não é para cerveja, é destilaria também, né? Então a gente tem 7 maltes, 7 tipos de maltes. Hoje a gente trabalha e sempre que algum cliente pede para desenvolver alguma coisa nova, né? A gente corre atrás e conseguir. É isso aí. E com relação a ser empresário, digamos assim, que é a parte mais difícil, mais desafiadora, mas em particular é o que eu mais gosto, né? Então, a gente sai da universidade com aquela vontade toda de fazer algo diferente. Eu, particularmente, né, durante o último ano da graduação ali, eu trabalhei, fui concursada pelo Estado e vi que aquilo ali não era para mim, né? Não me adaptei, né? Eu gostava de fazer outra coisa que não fosse ter essa rotina que tinha. Aí eu fui para a área industrial. Né? Entrou na área de química mesmo. Trabalhei em laboratório na agrária, né? E gostava do que fazia, gosto, né? Adorava o que eu fazia, porque quando a gente sai da graduação, a gente vê lá bioquímica, química orgânica, se mata na teoria, mas daí chega na prática e fica assim, meu Deus, o que é isso? Como que acontece isso? Por exemplo, como que acontece uma reação bioquímica dentro do grão, de um grão de cevada? Então, essa parte, assim, me motivou bastante. E depois que eu saí de lá, eu enxerguei uma oportunidade, né? Eu queria fazer algo diferente. E o que eu sabia fazer era malte, né? Principalmente o malte Pilsen. E fui estudando, fui tendo, digamos assim, foco, né? Tendo bastante foco e tendo força de vontade para ir descobrindo, acertando os erros. Quando a gente é empreendedor, a gente nunca para de estudar. Porque ser empreendedor não é só saber fazer o malte, né? Você tem que saber fazer o malte, você tem que saber de finanças, você tem que saber de gestão, você tem que saber de contabilidade, você tem que Fortes saber emoções, de vendas, fortes emoções todos os dias. Então, tudo isso é um aprendizado, né? Você tem que, não pode parar, não pode deixar a peteca cair, né? Porque só depende de você, né? E para tocar, né? Para ser o líder, né? Ela tá falando. Para tocar, né? Uma empresa, você tem que estar tudo dentro de norma, tudo dentro de lei, tem que saber das leis, saber o que pode e o que não pode, tem que saber de tudo, na verdade. E não tem descanso, né? Tem esse porém. Tem domingo, né?
Não tem domingo, não tem sábado e não tem feriado. É, Mas eu gosto. esse Tem é isso que. que motiva, né? Que daí É, te diverte também, né? é, tem que Estressante, ter né? o espírito empreendedor, né? Gostar do que faz. Isso em qualquer área da vida, né? Se a gente está satisfeito com o que faz, não é peso, é prazer fazer. Sim, tem que achar, né? Isso que é o mais Aham. legal quando encontra, né? Vocês tiveram uma experiência com uma cervejaria de Blumenau? É que vocês fizeram uma cerveja, Você vocês fala? postaram um vídeo? Podem contar um É, pouco como é que foi? nós fizemos uma cerveja colaborativa com a cervejaria Blumenau. Blumenau. Nós e um sommelier, né? É Ele, desses cafés especiais, era malte, era uma Viena com café, sabe? Viena Lager Com com café. Viena café. Lager com café. Hum. A gente desceu para lá, que foi inteiramente com o nosso malte, para Blumenau e foi para o Brasil inteiro, certo? Foram 4 tipos de maltes, né? 3 tipos de 3 malte, tipos, o Pilsen, o Viena e o Caramelo 70, 50. 50, esses 3 maltes. E daí o rapaz que tinha 2 tipos de café, um café verde e um Um café frutado e um frutado, caramelo. É que entendeu? esses cafés, eles são desses café gourmet, né? Então Aham. eles têm uma torra própria, né? Não são torrados que ficam preto, né? E o café não foi moído na cerveja, ele foi... A hora de passar na maquinária a cerveja, eles colocaram numa peneira Na peneira de filtração, o de café clarificação lá no final. e a cerveja ficou passando no café e pegou o cheiro, o aroma do café, sabe? Gosto de café não tinha, tinha só o aroma, assim, sabe? De café Aham. na cerveja. Não, tinha um pouquinho de gosto, né? Eles Vai colocaram na, do sommelier. eles colocaram na tina de filtração? Fizeram uma cama com Na café? Isso ou filtração, não? depois, isso, Ou depois fizeram de... uma cama com café na filtração final lá, depois de maturada a cerveja. Ah, depois de estar pronta mesmo, então. Depois de Isso. estar A pronta. frio? Aham. A frio, A então? frio. A frio. Uhum. Aí depois, na hora que eles passaram no filtro, a cerveja, eles fizeram Aham. com a terra de atomácia, não? Ali não tinha, não. Misturaram? Lembra? Boa pergunta. É que Ou nessa fase a gente Vocês não não estava tiveram? lá. Não? eu acho que Não. fizeram separado. Entendi. Eu acho que fizeram separado. Ele falou que ia passar, ia colocar ali depois da maturação, ia colocar o café junto ali, ia deixar filtrar junto com o café umas 2, 3 vezes até pegar bem o aroma e o sabor do café, antes de engarrafar. Legal. Bem bacana. Bom, chegaram algumas perguntas aqui do André. Tudo bom, André? Então, ele queria saber a diferença do malte para uma cerveja APA e uma IPA, né? Acho que daí entra muito na questão de produção também, da fabricação, e também se há algumas modificações do malte que nessas cervejas, como por exemplo a Cacau IPA. Terceira pergunta, se vocês trabalham com cervejarias, outras cervejarias, quais cervejarias vocês estão trabalhando, né? Ele coloca aqui a Bode Brown, Fuma Sônica, né? Se vocês também fornecem malte para além daqui, né? Das cervejarias, aí vocês citaram Blumenau, a Oak, né? Também. Vocês querem falar? Pode. Então eu vou responder acho que a terceira pergunta, as quais cervejas que a gente trabalha, né? Pode ser, então, assim, a gente trabalha no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Rio Grande do Sul, a gente atende a cervejaria Estrela, que fica Cervejaria Prost, fica em Estrela, que fica perto de Passo Fundo. O nome da cervejaria é Prost. O que a gente atende eles? A gente ainda consegue atender Pilsen, a gente atende Pale Ale, sabe? A gente manda a produção de Pale Ale nossa, vai para eles lá, sabe? A gente atende a cervejaria Locomotive de Rio Negrinho. A gente atende a cervejaria Vensky de Araucária. A gente atende a cervejaria P Maior de Fazenda Rio Grande.
a gente atende a cervejaria Oak de Ponta Grossa, claro. A gente atende a cervejaria Providência de Cascavel. Ah, você está mandando para Entendeu? Providência também? Legal. A gente atende as brew shoppings, né? E os paneleiros, certo? A nossa produção mensal aqui é 20 toneladas mês de malte. 20 mil quilos. Começou com E quanto, esses 20 mil começou com 800 quilos. Que beleza. E essas 20 toneladas, graças a Deus, a gente vende tudo, sabe? Entendeu? O Chopp Carahel, isso aí que eu tô vendo ali do André ali, o nosso malte vai para Providência. Cascavel. Entendeu? É. Cascavel. Pega ele para mostrar para ele. Quer ver? E tem a Klein também de Campo Largo. Ah, Kai, tá pegando. Ó, a Klein às vezes, ó, tem essa aqui e tem aquela Cacau lá também. Pega lá, Cacau, aquela ali. A gente tem um arsenal aqui de cerveja aqui numa prateleira aqui com todas as cervejarias e os paneleiros, sabe? Então, Falta a tua aí, Sandra. falta a tua, por uma... Garrafa e mande pra nós. Logo. Aham. Beleza, lá. A outra pergunta é das IPA e das APAs, né? Com relação ao estilo de cerveja, originalmente, né? IPA significa Indian Pale Ale, né? Então, originalmente era utilizado lá pelos ingleses, né? Somente malte Pale Ale, porque bem antigamente a IPA chama assim porque ela é bem lupulada, né? E a lupulagem de uma IPA era o que conservava a cerveja da Inglaterra até a Índia, né? Então o lúpulo era usado como conservante. E na época não existia malte pilsen ainda. Então o malte base era o malte pale ale, né? Hoje em dia cada cervejaria usa a sua receita, tanto para fazer IPA quanto para fazer APA. Normalmente as cervejarias utilizam como base o malte pilsen, que acaba saindo mais barato, né? E o malte pale ale e os outros caramelos, de repente, para dar uma cor, a cor que o cervejeiro deseja na cerveja dele. Mas quem determina isso é o cervejeiro, né? Mas a origem seria, o certo seria, né? A APA também é American Pale Ale. Também deveria ser utilizado o malte Pale Ale. Mas hoje cada um usa o que mais convém, né? E tem mais uma pergunta ali, acho que é do Cacau, né? Da Cacauípa? Dá para repetir ela um pouquinho, Sandro? Aqui, ó, ele está perguntando de saber se há alguma modificação no malte nas cervejas, como, por exemplo, Cacau IPA, né? Mas aí eu acho que a questão também não é do malte, né? O malte, para fazer sua cerveja, você faz todas essas misturas, né, André? E você vai buscar uma identidade, né, dependendo da escola, aí, como a Índia, É segredo do cervejeiro também. inglesa, americana, tem a pegada, né, de cada escola, vai ter sua pegada típica, né, de americana, gosta de coisa, né, adora, né, em inglês tem mais... Adora cervejas fortes, né? Com muita coisa. E a Cacau, acho que essa questão do que até o próprio D'Artagnan aí colocou, né, dessa cerveja com café, né? Então são alguns, né, como a gente pode um malte mais torrado, né? Então coloco o torrado, mas eu acho que até ali o ingrediente, né? essa Na Cacauípa vai o cacau, né? que é aquela do Iron Maiden, né? Que você tá falando, aquela do Trooper. Brown. A Trooper. Tem a Trooper, Isso. né? Que é uma IPA também, e tem essa Cacauípa é uma IPA também. Aí eles colocam fruta, colocam cacau, colocam café, colocam cada um com as suas... a IPA manga, né? Até eu esqueci, a Body Brown tá com
A Body Brown tá com os nossos maltes lá para Ah, testar é? também. Ah, então, é isso que ele estava perguntando. Levou uns maltes lá. O Adbel tá fazendo uns testes. A gente levou, falou com a Márcia do comercial lá. Legal. Testando nossos maltes lá também. Legal. Bacana. E daí vai, brinca à vontade, né? Depende, Olha lá, tá perguntando sobre a Mouse Beer, né? Que também é outra linha também, né? Que daí já... Não, ótimo que você está perguntando, André. Vamos. A gente não consegue ler a pergunta inteira aqui. Ah, tá bom. Eu ligo. Eu falo. A gente não consegue ler ela inteira. Então, esses maltes caramelizados são usados para outras cervejas, além das Mouse Beers. É que nunca vi nenhuma outra usando. Gosto muito de cerveja. São, sim. Né? Todos nós, né? São utilizadas, sim. Os maltes caramelizados, normalmente, por exemplo, o cara 10 que nós temos aqui, ele tem uma especificidade. Ele serve para aumentar o corpo da cerveja e aumentar a quantidade e melhorar a estabilidade de espuma. Então, ele não dá muita cor, ele só é 10 EBC, por exemplo. Então, por exemplo, tem cervejaria que pega a cerveja Pilsen e coloca um pouco de malte caramelo 10 para melhorar o corpo da cerveja. Ou, de repente, um caramelo 50. Tem cervejaria que usa um caramelo 50 para dar uma corzinha na cerveja, para deixar mais escura, mais dourada. Dá para fazer milhões de misturas aí. E aqui no caso... Conforme a cor que deseja, né? E o sabor maltado, de repente. Sim. Da cerveja. Não sei se vocês viram, né, a nova, que já não é tão nova, da portaria do mapa, né, de toda a classificação de cerveja no Brasil, né. Então, acho que ele que está perguntando a Mouse Beer, mas o Mouse Beer no Brasil já é cerveja com xarope de caramelo, né. Com xarope de caramelo. E até verdade. Isso, o próprio mapa designou, né, as cervejas que a gente tem na prateleira lá, como as Mouse Beers. Então... elas são, na verdade, cervejas Pilsen, as cervejas claras que são adicionados xarope de caramelo. Assim como essas cervejas, né, André, como você coloca aí da cacau, então tem lá as IPA manga, IPA maracujá, né, que tem da Baden-Baden. IPA cítrica. IPA cítrica, tem de limão, de todo tipo que você quiser. Tinha até o pessoal que fazia era com pinhão, né, como é que chama? Fazia, então isso aí na verdade tropeiro fazia, né? Então, eu lembro até uma vez que eu comentei uma APA com pinhão. Então isso na verdade é só adicionar esses aditivos, podemos dizer assim, né? Dá para colocar diretamente a fruta, tem as cervejas e tem os que coloca aí a polpa. Xarope, suco, né? O amarula. Josela tem seu amarula e tem várias cervejarias, mas aí não é na essência, né? Se você pegar cerveja escudo, você vai pegar uma stout, daí sim, né? Que daí você vai lá com... stout, cara. Stout, pra mim, é uma das minhas preferidas, stout, sabe? Teve mais uma pergunta aí que a gente não ele comentou, né, que gosto muito de cerveja, e no final escreveu, a cerveja é muito fraca, parece um chazinho. Cerveja Mouse Beer. Mas eu acho que em relação às perguntas já foram todas respondidas. Que bom. Então tá ótimo. Eu acho que deu esse panorama, que eu acho que esse aspecto, né, de mostrar, né, uma experiência de empreendimento, como a gente também tem aqui esse objetivo nesses eventos, para mostrar que, né, tendo interesse, igual a Lorna comentou, buscando conhecimento, aprendendo, mas, né, que não é fácil, né, é uma batalha, né, fazer o malte gostoso, o problema é fechar as contas, né, depois o problema é que vai lá no computador, esse que é o chato, né, eu também já tive. Copé, Ultragás e assim vai. A gente sabe que, então assim, tem que ter muito comprometimento, responsabilidade, tem que tomar muito cuidado, porque
batalhar sempre, né? Então, isso é o lado legal que vocês trazem a experiência, como vocês comentaram, começaram, né, já triplicaram aí, quadriplicaram a quantidade, então mostra que o esforço está sendo recompensado, né? Então, parabéns Amém. para vocês. Obrigado. E aí, o legal Então, também é a gente ter essa opção, né? Realmente ter porque tem umas gigantes, né? E a gente recebe malte aí de todo mundo, tem os importados e tal. Importado e tal. Ter a opção original de uma artesanal Cevada regional, tudo regional. vem para uma essência do artesanal, né? Tudo é artesanal, né? A É, cerveja produzida tudo artesanalmente, artesanal. o malte. Então, isso também traz uma Até qualidade o lúpulo dá para fazer também, duplo. lúpulo regional, né? Então, e eu já testei o malte de vocês, a cerveja ficou ótima. Recomendo Ai, que a todos bom. aí, recomendo a todos que queiram fazer cerveja, então podem, né, como vocês já comentaram. Vocês estão vendendo diretamente para os paneleiros ou também colocaram ali em alguma loja, na toca Não, a gente tem a nossa loja aqui, a gente vende da diretamente. loja diretamente, né? Uhum. E então, acho que é legal, a gente, se vocês permitirem, a gente vai disponibilizar então essa gravação no nosso canal do YouTube, né? Show de bola. Bom, Show. então, eu acho que aqueles que tiverem interesse, o endereço, então, vocês passarem. A gente quer agradecer. É o endereço da Porque daí, se o Não. pessoal quiser ir comprar também, sabe, Datena? Daí vocês passam, porque daí fica gravado aqui, e se de repente alguém, né, eu também posso escrever aqui enquanto vocês. Se quiser mandar pelo WhatsApp também, viu, Lana? Eu escrevo aqui no chat. Isso. E também a gente no Facebook ou no Instagram, digitar Gourmet Mal, vocês vão achar nós lá também. Uhum. Tem toda a missão, visão, valores, os endereços, tudo. E um telefone para contato também. Tá tudo certinho. E obrigado ao pessoal que disponibilizou tempo com nós. E nós agradecemos a escutar nós aí. E valeu também.